Olá! Reduzir o número de impostos, alterar o foco da arrecadação centrada no consumo, trazer mais justiça social. São preocupações da proposta de emenda à Constituição que institui a reforma tributária, em tramitação no Senado. O texto foi apresentado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e reproduz a proposta já aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. E é o relator dessa comissão da Câmara e idealizador da reforma, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que está aqui conosco no Agenda Econômica para falar sobre o assunto. Como vai, deputado? Tudo bem, Tupi, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Deputado, aqui, para ficar na expressão que o senhor cunhou, o sistema tributário brasileiro é um Frankenstein funcional, ou a expressão lá do Becker, saudoso Becker, um manicômio tributário. 347 mil leis, decretos, portarias e instruções. É isso que atrasa o crescimento brasileiro? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O sistema é anarco-caótico, né? Quem pode mais chora menos, é um Frankenstein funcional e juridicamente é um manicômio, né? Foi cunhado por esse advogado Becker da Bahia. Olha, numa economia de qualquer país do mundo, o sistema tributário ele é central entre a sociedade, as empresas e o governo, que objetiva a arrecadação. Antigamente, os portugueses tinham a lei do quinto, era bem simples. De tudo que você comercializa, 20% pertence à coroa portuguesa. Com o passar dos anos, dos séculos, o mundo foi evoluindo e criou o imposto de renda, já tem mais de 150 anos, os impostos patrimoniais, né, que são de propriedade urbana, territorial, rural, transmissão, né, de veículos, etc., causa-mortes e outras transmissões, e criou o imposto de consumo. E esse imposto de consumo, então, são três as bases tributárias conhecidas no mundo. A propriedade, onde está a sua casa, a sua propriedade rural, os veículos, né? E a transmissão desses imóveis, né, entre as pessoas vivas e herança, doações, né, em caso de morte. A renda, rendas e proventos de qualquer natureza, seja o salário, seja o royalties, os aluguéis, né? Todas as espécies que tem de rendas que tem o cidadão. E o consumo. O consumo, qual o consumo? Consumo que você vai no mercado, tudo que tem lá, numa farmácia, no açougue, numa loja de roupas, né? Compra de carro, venda de carro, e aí tem energia, tem todos os itens que, segundo o IBGE, chega aproximadamente de bens e serviços a 1 milhão de itens que são tributáveis. Depois você tem a Previdência, que ora a Previdência, quando ela tributa aquela contribuição previdenciária do empregado, é tipo renda, como descontar o imposto de renda, tira 10% do salário, né, mas para garantir uma aposentadoria, uma pensão futura para o cidadão. Mas tem a patronal também, que é a empresa que paga, no caso do Brasil, em média 20%. Essa do tipo consumo, porque tudo que você tributa a empresa vai para o preço. Como vai para o preço, aquelas famílias, aquelas pessoas que ganham menos acabam pagando mais. E aquelas que ganham mais acabam pagando menos no consumo. Por isso que tem que ter um imposto de renda progressivo. Europa, Estados Unidos, Japão, ganha mais, paga mais. Que chama, né, tratar os desiguais desigualmente. Não pode... Aqui no Brasil nós tratamos os desiguais igualmente. Então, essa carga tributária, como está muito concentrada no consumo, está quase o dobro da média mundial, consequentemente, quem ganha menos paga muito mais impostos do que os que ganham mais. Vamos começar aqui a tentar destrinchar isso aí, colocar aqui. A proposta do senhor, ela mexe, como o senhor mesmo já está explicando, muito mais no consumo. Mas essa, me vem na cabeça uma palavra antiga, a barafunda. Esta barafunda de impostos que se criou. A intenção é transformar esses 9 impostos no imposto de valor agregado ou imposto sobre bens e serviços? Exatamente. Aqui é uma parte da base de consumo. Pois você tem mais 70 parafiscais, são aquelas taxas, CIDs pequenininhas, né, contribuições da União, Estados e municípios. Aqui nós estamos falando dos tributos, o ISS é municipal, o ICMS é estadual. Sim. E os outros são federais. Sim. Então, o problema todo está em fazer com que essa base do consumo seja unificada como foi em todo o mundo. 165 países do mundo utilizam IVA. Tá? Então, o IVA, por que a palavra IVA?
né, que na verdade é imposto sobre bens, operações de bens e serviços. IVA é o conceito, imposto de valor agregado, que agrega de uma etapa para outra, ou acrescenta ou adiciona, tanto faz, as três palavras são a mesma. Porque a tributação é por fase, matéria-prima, elaborou, semi-elaborou, industrializou, atacadista e varejista. Tem cadeias curtas, cadeias longas, tanto na fabricação, produção e fabricação de bens, quanto de serviços. Então, aí no sistema IVA tributa em cada fase. No sistema americano, que é o diferente, é um monofásico, só tributa uma vez. Só que, em compensação, eles tributam muito a renda. Eles têm, só de imposto de renda, 150% mais impostos. Nós vamos chegar lá. Não, tudo bem. Claro. Só estou dizendo assim. E isto, quanto mais tributo nessa base, mais trava as empresas. Sim. Então, entre elas e com o resto do mundo. Então, mata as empresas, mata os empregos, porque ela perde competitividade uma com a outra. Sim. Você, Tupi, está instalado aqui em Brasília com uma indústria de bolacha há 30 anos. Chega o Raul na prefeitura, ou aqui o governo DF, ganha o terreno do município, ou compra bem baratinho, pega os incentivos fiscais municipais, dos impostos municipais, do ICMS, vou no BNDES, financia o subsidiado, monta uma fábrica novinha de bolacha, vou quebrar a tua fábrica. Isso não é interesse econômico para o país. A gente já teve 5 tentativas de reforma tributária nos últimos 5 governos, contando aí os mandatos, e o senhor disse que tem uma regra de ouro. E a regra de ouro, ela é essa aqui, né? Ela não pode mexer muito, pelo menos num primeiro momento, na partilha entre União, Estado e municípios. Isso é o trauma da Constituição de 88, na Constituinte. O sistema já era ruim há 50 anos, quando pegou a mesma base e dividiu em 3, né? Era para fazer um IVA, né? Destino, foi feito 3 IVAs, dividiu a base do IVA em ISS, Serviço Município, Bens dos Estados, e um adicional de indústria para a União, um absurdo. E isso funcionou e está funcionando até hoje, né? Que prejudicando as empresas e a concorrência. Então, essa partilha, em 88, os estados e municípios, eu era secretário da Fazenda do Paraná naquela época, do Álvaro Dias. Qual que era o objetivo nosso? Tomar dinheiro da União. Então, nós demos uma mordida muito grande no leão. Nós éramos jaguatiricas e onças pintadas, estados e municípios, magérrimas, né? A gente olhava o leão da Receita Federal, gordo, viçoso. E o Constituinte 88 nos deu 15% a mais do imposto de renda e 25% do IPI, e deu para nós, para os estados, os 5 antigos impostos monofásicos sobre energia, combustíveis, telecomunicações, transporte e minerais. Essa mordida foi muito grande. Imagine, o imposto de renda era 32%, passou para 47% da arrecadação nacional. O IPI era 32%, os estados e municípios passaram para 57%. Daí o governo federal parou de ter interesse nesses impostos. Aí ele não passou a não ter interesse nesses impostos, criou contribuições para não dar partilha para estados e municípios e destruiu o sistema nesses últimos 32 anos. E traumatizou, ele nunca quis deixar mexer, com medo de que a União mexesse nessa partilha mais. Aí veio aquela quantidade de contribuições que não eram divididas com estados e municípios. Agora, isso aqui é só do IVA. Sim. Quando você pega a distribuição global, né, quanto que a União tem mais de 50% da arrecadação e os estados e municípios um pouco abaixo de 40%. Então, por que a União tem mais de 50%? Porque ela tem a Previdência. Sim. E a saúde que ela tem que arrecadar mais, né? Então, o medo da União Federal e dos grandes estados e grandes municípios sempre foi a partilha. Regra de ouro. Na nossa PEC do presidente Davi Alcolumbre, né, relatado pelo Roberto Rocha, que é o líder do PSDB e relator com o qual eu tenho estado permanentemente, e ele está se aprofundando, buscando fazer o melhor relatório possível. E eu quero agradecer aqui o Davi Alcolumbre e os 66 senadores com ele que assinaram a PEC, né, que é uma iniciativa extraordinária que o presidente do Senado, Davi, assumiu o protagonismo da mais importante reforma que o país precisa, que é a tributária. Tá.
Eu queria chamar a atenção aqui também, para quem está nos assistindo entender melhor, dessa questão da concentração brasileira na cobrança do consumo, né? A tributação brasileira ela é centrada no consumo. A gente colocou esse mapinha aqui para colocar, enfim, está ali, quase 55% da tributação no Brasil vem do consumo, contra 28%, 29% da renda, 4,5% da propriedade. E a Previdência que ela entra numa outra conta, né? Bom, aqui está um grande problema, né? Quer dizer, nós deixamos de tributar renda para tributar consumo. O que representa isso? Quanto mais imposto tem no consumo, mais aumenta a regressividade. O que é a regressividade? Você tributa mais os que ganham menos e menos os que ganham mais. Porque você só vai alcançar a tributação dos que ganham mais numa economia, numa sociedade, se você tiver a tributação direta do imposto de renda, pessoa física, até o escalonado. Os Estados Unidos têm alíquota acima de 40%. Então, o nosso aqui para em 27,5%, tem os descontos, na verdade dá menos de 25% de alíquota. Então, e isso vai prejudicar. E a propriedade. Então, é isso que é uma diferença grave, gravíssima, que tem no Brasil, que é, primeiro, alta concentração do número de tributos, que burocratiza, segunda, alta carga. Então, os dois são prejudiciais. Um para a empresa e outro para o trabalhador, que perde emprego, os salários são prejudicados e o poder de compra de milhões de trabalhadores é prejudicado. Certo. A questão o senhor está falando da regressividade, né? E a gente colocou aqui a questão da injustiça social, no cálculo que o senhor mesmo fez. Quem ganha até 2 salários mínimos está pagando ali 54% de imposto de renda, enquanto quem ganha mais de 30%... De IVA. De tributo geral, E quem ganha mais de 30 salários mínimos cai muito. Isso é que é a regressividade. Isso é a regressividade. Esse quadro foi calculado pelo IPEA. O que é o IPEA? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, respeitadíssimo, né? Ele existe há décadas. E também ele é em cima de uma outra pesquisa da FIPE. Então, quer dizer, uma pessoa de R$1.000 paga R$ 539 de salário. Por que isso? Porque o gasto desse consumidor de baixa renda ele está focado quase que totalmente no consumo, é isso? É isso. Ele gasta em comida, remédio, material de higiene pessoal, familiar, ele gasta em roupas, né? Ele não poupa, ele não tem capacidade de poupar. Quando no muito ele vai conseguir uma prestaçãozinha de 50, de R$100 para comprar alguma coisa, né? Um fogão, alguma coisa. E por que esse trabalhador de renda mais alta não está pagando tanto imposto? Porque não tem imposto de renda progressivo. E os patrimoniais também não são bem cobrados, né? Mas o imposto patrimonial também não tem muita força arrecadatória. Ele é de baixo poder arrecadatório. Mas a renda... E não dá para mudar da noite para o dia. Você não tem como tirar essa tributação do consumo para a renda da noite para o dia. É um processo que levou 50 anos, pelo menos 15, 20 anos, gradativamente, que essa é a ideia do senador Roberto Rocha, de propor um comando constitucional que qualquer aumento de imposto de renda tem que ser deduzido da base de consumo. O senador Roberto Rocha também quer fazer Só um minuto. Isso para evitar a gula do governo. Porque se você tirar desses 53%, se você tirar, vamos dizer, 20%, para igualar ali, né? 25%. Sim. Se você tirar 25% de carga tributária de quem ganha um salário, você está diminuindo R$250. Sim. E esse cidadão vai ter 250 então, no bolso. Para jogar ele, a mulher dele, para consumir mais na casa. Então, ele vai consumir mais unidades, vai gerar mais empregos, mais riqueza, mais salário. Isso vai gerar mais impostos. É o chamado círculo virtuoso, só com a economia interna, tributando mais os que ganham mais. O Brasil é considerado o país que tem a mais alta concentração de riqueza do mundo. Todos os países têm grande concentração. Sim. Mas o nosso não para de concentrar porque o sistema tributário favorece as grandes empresas e os muito ricos e os médio ricos do Brasil. É isso que faz o sistema. Quando isso acontecer, você reduzir aqueles 53,9% para 20%, você vai dar
4% de ganho para cada família. Então, você vai estar fazendo uma revolução. E os ricos e os médicos, todo mundo vai ganhar, porque vai ter mais consultas médicas, vai ter mais serviço, mais compra, mais unidade. Aí que faz com que uma nação cresça como na China, a 7%, a 8%, a 10% ao ano. Nos últimos 5 anos, o Brasil regrediu 4% do PIB. O mundo cresceu 19%. Em 10 anos, o Brasil cresceu só 10%. Os emergentes, os países que estão crescendo, o Sudeste Asiático, que são como a gente, 93%. Nós vamos levar 90 anos para crescer o que eles cresceram em 10 anos. Por isso que é importante mudar agora, para ajudar o Brasil, ajudar o governo, a ajudar a você, cidadão que está nos ouvindo, a você, empresário, empresária, a você, profissional liberal, você, funcionário público, todos vão ganhar. A gente preparou também uma tabelinha com uma comparação entre o Brasil, os Estados Unidos e os países da OCDE. Então, a gente tem aqui, explicando aqui um pouco, a gente tem aqui a renda, que é sempre o cifrãozinho, o patrimônio, que é a casinha, e o consumo, que é a bolsa. Então, o Brasil, enquanto está lá, 49% da tributação centrada no consumo, 4% patrimônio e 21% na renda, os Estados Unidos tributa quase 50% a renda e 10% do patrimônio, que é uma das maiores cobranças de patrimônio, não é isso? Então, a essência é isso aqui. Por que os Estados Unidos é o país onde a crise demora para chegar e a primeira a sair? Mesmo a última crise, quem criou no mundo foi os Estados Unidos, aquela bolha do subprime. Eles criaram a crise, o mundo entrou em convulsão, eles já saíram da crise, estão crescendo a 3% e o Brasil está crescendo a menos de 1%. Acontece que essa tributação aqui de 49 para 21 faz toda a diferença. Imagine se você tem aqui 28% menos tributo que vai sair daqui. Se fosse igual. Quando você tira 28% da carga do consumo, que representa mais ou menos este ano R$1 trilhão, você está tirando 280 bilhões das costas dos consumidores, a maioria de baixa renda e classe média. Então, esse vai desimpactar e vai aumentar isso aqui dos que ganham mais. Então, isso chama desconcentração da riqueza, com o mesmo dinheiro gerado na economia, que o PIB brasileiro é a soma da produção de todos os bens e serviços, e esse consumo, como vai ter mais 200 e poucos bilhões por ano, vai aumentar o número de unidades vendidas em todos os estabelecimentos. Sim. As pessoas vão comprar geladeira, vão comprar fogão, então, e vão consumir mais e melhor. Não mexendo nisso hoje, só de simplificar tudo, você vai acabar com todos os impostos, fica com um IVA, cobrança eletrônica online, que é o modelo do Dr. Abu Rabi, que é o plano Abu Rabi de cobrança eletrônica. Acaba com a burocracia. Simplificação, tecnologia, tirando o imposto de comida e de remédio, mantendo a redução de água e esgoto e transporte urbano público, você já faz uma redução de pelo menos 10% a 12% do que carrega a família mais pobre. Eu queria chamar a atenção exatamente para essa outra vertente de justiça social que tem na proposta, que é a questão da isenção, ou quase isenção de impostos de comida, remédio, transporte público e educação. Aqui um exemplo que o senhor deu numa palestra outro dia, a questão dos gastos com alimentação e remédio. Hoje você tem uma tributação de alimentos de 33%, de remédio de 34%, que seria aqui. E uma família que gaste por mês R$800 de alimentos e 400 de remédio, ela está desembolsando, dentro desses impostos, R$272 de impostos para alimentação, R$132 de impostos para remédio. Zerando esses impostos, e aqui nós não estamos nem falando dos impostos de educação e nem de transporte público. Só zerando esses impostos, essa família que gastaria R$1.200 em alimentação e remédios, ela teria sobrando já R$272 de alimentação, que não deixaria de pagar tributos, R$132 de remédio. Isso mesmo. Isso tudo iria para a economia, reforçando também a economia. Isso mesmo. Então, o que acontece? Mas você vai tirar imposto de comida e remédio, para onde vai? Vai para a própria base. Então, enquanto você não puder transferir daqui para a renda, a recomendação
internacional que eu faço também como economista, estudioso da matéria há mais de 30 anos, que temos que aumentar o imposto de renda desde que diminua do consumo. Não pode permitir aumento de imposto de renda no Brasil sem diminuir o consumo. Segundo, o que dá para fazer de imediato são duas providências que o presidente do Senado, Davi, acolheu, que está na PEC, Sim. e o Roberto Rocha, que é o relator, que é, quando você pegar a tributação internacional de comida e remédio, você viu aqui, comida é 33%, no mundo, médio é 7%. E remédio é 6%, nós estamos com 34%. Os Estados Unidos não cobra imposto de remédio. Inglaterra não cobra. Por quê? Ele cobra no imposto de renda. Isso seria um forte incentivo também a acabar com a regressividade. Seria Isso aqui numa família, se você, no resultado final, aqui dá R$400, vamos dizer assim, aqui dá 33, dá 300, em 2.000, aqui dá 400 e ganho, né? Se você tira daqui o imposto, reduz e realoca isso, né, vai dar uns R$200 de ganho entre remédio e comida por cada R$1.000. Cada R$1.000. Sim, esse dinheiro todo reforçando. Todo e ele volta para a economia. Gerando emprego. Ele é uma energia que volta, realimenta, retroalimenta e cria um círculo virtuoso de prosperidade, de geração de empregos, de renda. Mais unidades consumidas, mais produção, né? Mais emprego e mais impostos. Acaba fazer o país crescer a 6%, a 7% por ano. Interno, sem falar o que ganha na exportação também, que tem solução para a exportação brasileira. Okay. Máquina, equipamento também, que no mundo inteiro não vai ter impostos. Né? Água, esgoto, que é baixinho, já vamos manter a tributação baixa. Imposto de máquina e equipamento, só Brasil e Indonésia. Só dois. E o Brasil, em 190 países, o Banco Mundial tem um relatório anual que ele faz o diagnóstico do ambiente de negócio dos países. Sim. Qual é o primeiro, qual é o último? Em 190 países, o Brasil só ganha de 6, está em 100º ou 84º lugar. Na questão tributária. Nesse modelo que nós estamos propondo de mudança, o Brasil vai saltar de 184 para entre os 10, 15 primeiros do mundo, porque ele vai ser simples, com um IVA só, ou 2 IVA, como o governo está querendo, né? Na base de consumo, a renda vai fundir o imposto de renda com a CSL, patrimônio é como está hoje, tudo eletrônico, cobrança online, né? No modelo do Dr. Miguel Aburrab, que vai graciosamente ofertar ao país, patrioticamente, esse modelo, que ele está conosco em audiências públicas, tem ido a todo o Brasil também expor o modelo. Então, e a inclusão social? A inclusão social, além de diminuir o imposto de comida, de remédio, água, esgoto, tem uma segunda ferramenta, que é a nota legal. A nota de Brasília é legal, a nota do Paraná é nota Paraná, São Paulo é nota paulista. Cada estado tem o seu programa de nota fiscal para devolver dinheiro para o IPVA, para concurso, né, que faz o sorteio. Sim. Esse modelo vai ser uma nota Brasil única, porque o sistema vai ser único, vai ter uma nota fiscal só, né, nota Brasil, e vai dar para devolver para baixa renda do Cadastro Único Social, que tem 50 milhões de pessoas com Bolsa Família, dá para devolver todo o imposto dessas famílias embutido. Então, se ele ganha uma bolsa, não sei quanto está hoje, 150, hipoteticamente, se ele tem 150 de ganho de Bolsa Família, Programa Social do Governo, ele tem ali naquele mais de 50, 70 reais de imposto. Então, dá para devolver, não tributar. Com isso, ele vai receber, vai retroalimentar. Então, são duas ferramentas. Muito bom. E a terceira, que é universal, é tributar a renda e diminuir o consumo. Sim. Isso é inexorável. Quer cobrar dividendo? Não tem problema. Pode cobrar dividendo, desde que 30, 40 bilhões que der do dividendo, diminua 30, 40 bilhões do consumo. Com isso, toda a população vai gastar menos 30, 40 bilhões no consumo e ela vai ter esse dinheiro para comprar mais item para suas famílias. Isso é benéfico. Eu não estou falando só para tirar imposto de comida e remédio para pobre, não, para toda a população. Sim. Há um conceito mundial, assim, por que as nações todas tributam pouco comida e remédio, e água, esgoto e educação? Porque são bens, itens essenciais
ao ser humano. Deputado Luiz Carlos Raul, nós demos aqui algumas pinceladas sobre o projeto que o senhor idealizou de reforma tributária. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no nosso programa, esperamos contar com o senhor outras vezes. E eu agradeço muito também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar esse programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Ou então pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, youtube.com/TV Senado. Você ainda pode falar com a gente pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.